Muito bem, para Manaus e para mais 22 municípios do interior, nós estamos iniciando mais uma apresentação do programa Ação na TV, com você e por você. E eu quero agradecer, pela sua companhia em mais um dia de apresentação, penúltimo dia de apresentação desta semana. Estamos aí há 3 dias praticamente, da data das eleições. Domingo teremos, na verdade, o segundo turno da eleição para presidente da República e em alguns estados brasileiros, segundo turno também, como é o caso do Amazonas. Muito bem, boa sorte para você, eleitor amazonense, eleitora amazonense. Olha, o programa de hoje, além de 2 matérias, uma delas sobre a questão da importância das caminhadas, para a saúde da gente, só que existem algumas dicas que precisam ser dadas, para quem está caminhando ou pretende iniciar as suas caminhadas. Elas fazem muito bem, mas tem algumas dicas importantes, algumas precauções que precisam ser ditas a quem faz caminhadas, tá bem? Tem uma matéria muito boa sobre esse tema. Temos matéria sobre esse acidente terrível que aconteceu ontem, aqui em frente o SESI, o Clube do Trabalhador, uma picape em alta velocidade, motorista naturalmente, sei lá, por alguma carga d'água, perdeu o controle do carro, subiu no meio-fio do canteiro central e simplesmente passou por cima, montou, Ele não chegou a passar totalmente por cima, ele montou em cima de um outro carro, um sedã, que vinha pela outra via, pela outra marcha, Realmente uma coisa seríssima. Em cima dessa questão da violência e da agressividade do trânsito, nós hoje vamos bater um papo aqui com o professor de Sociologia da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, já está conosco, sobre essa questão da agressividade no trânsito. Cria, o poder público, no afã de dar mais fluidez ao trânsito, na verdade, vai criando instrumentos, equipamentos como viadutos, passagem de níveis, abrindo mais ruas, alargando mais ruas, criando outras vias. Isso tudo, na verdade, vai dando mais velocidade ao trânsito. Somando-se com a quantidade enorme e insuportável de carros novos que são colocados na caixa viária de uma cidade como Manaus todos os meses, aí você tem, então, um trânsito estressado, tá certo? Os engarrafamentos continuam e, na verdade, isso causa aquela coisa da agressividade, que leva o motorista a não querer respeitar as faixas de pedestres, que leva o pedestre a se aborrecer também com a falta de respeito dos motoristas, ou às vezes também abusar dos seus direitos, extrapolando os direitos do outro, questão de muita criança, muito jovem, adolescente, criança mesmo, que vão para as escolas, que andam pelas ruas sem a companhia de um maior, de alguém de maior, e na verdade se expõe também ao trânsito. Nós temos dados assim terríveis sobre essa questão do quanto violento é o trânsito, do quanto mata o trânsito no mundo inteiro. A gente vai dar, e também em Manaus, temos números de Manaus, e a gente vai conversar sobre esse tema daqui a pouquinho, com a presença do nosso convidado do dia, sociólogo, professor da Universidade Federal do Amazonas, professor Luiz Antônio Nascimento. Muito bem, a gente vai para um breve intervalo e eu volto já e conto com a sua audiência, com a sua companhia em mais um programa Ação na TV, com você e por você. Está vendo aqui a minha mini tele digital, o nosso WhatsApp do programa. Mandar um grande abraço para o Sailon, para o Hudson e para o Adriano aí em Manicoré. Diz ele que a audiência está total em Manicoré. Grande abraço ao Sailon, ao Hudson e ao Adriano em Manicoré, tá bem? E você hoje, pelo WhatsApp, vai poder participar, fazendo perguntas, questionando esse tema, O tema do programa de hoje, daqui a pouquinho na nossa entrevista do dia, é exatamente trânsito agressivo, causas e efeitos, Já está conosco o professor da UFAM, professor de Sociologia, tá certo? O Luiz Antônio Nascimento, que aqueceu o nosso convite, numa matéria muito boa que a crítica fez sobre essa questão. Ele, inclusive, apontava, assim, as principais causas, e alguns caminhos, algumas soluções para essa situação, visando a salvaguardar
vidas humanas. Tá muito bem? Eu vou logo pedir o boa tarde dele. Daqui a pouquinho tem uma matéria sobre a questão das caminhadas, né, que são muito importantes para a saúde de todos nós, mas é importante que algumas dicas sejam absorvidas por quem, na verdade, na verdade, aceita, acatadas, né, para quem está fazendo ou pretende fazer caminhadas. Professor Luiz Antônio, muito obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde, Nonato. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir com alguma consideração e algumas reflexões sobre o problema do trânsito, que mata alguma coisa perto de 50 mil pessoas por ano no Brasil, afora as outras tantas que ficam de alguma forma sequeladas e que causam dor à família, às pessoas, e a gente precisa tratar disso com responsabilidade. Perfeitamente, tá? Antes da gente então desenvolver aqui o nosso tema de hoje, eu quero brindar você com uma matéria muito legal, tá certo? Do repórter Tiago Gonçalves, do nosso Band Cidade, sobre essa questão das caminhadas. Os médicos todos, né? Eles são assim, unânimes, né? Em reconhecer que a caminhada é um exercício extraordinário, né? Só que algumas dicas têm que ser observadas. Meu querido Júlio, por favor, bota na tela pra gente. Dona Arlete conta que faz caminhada há 6 anos. Aos 67 anos de idade, ela comemora a boa saúde e sensação de bem-estar. Bem disposta. Passo o dia trabalhando. Os especialistas confirmam, a caminhada é, sem sombra de dúvida, a modalidade que reúne um maior número de benefícios para o praticante. Emagrecer, combater doenças cardiovasculares e tonificar o corpo estão entre as indicações da atividade física. Uma atividade fácil, né, de ser feita, não tem restrição independente de idade. Uma criança de 5 anos até um idoso de 90, 95 anos, se tiver uma boa saúde, ele pode estar praticando atividade física, entendeu? E uma outra coisa boa da atividade da caminhada, como atividade física, ela é uma atividade física barata, onde não requer um custo, né? Fora a roupa que você vai, o acessório que você vai utilizar, que é uma roupa leve e um tênis adequado, né? Mas ela não tem custo, porque pode ser feita na rua, na praia, em parques, né? Parques fechados. Mas eu oriento sempre que seja realizada em parques fechados, até mesmo pela questão da segurança, da poluição sonora, da poluição do trânsito, né? Para o iniciante, a dica é começar aos poucos. Os locais devem ser adequados para a prática e preferível no início da manhã e fim de tarde. O alongamento e a alimentação antes também são indispensáveis. Começa a caminhar devagarinho, né? E conforme você for ganhando uma resistência cardiorrespiratória maior, você pode ir puxando, acelerando o passo e aí iniciar um trote e futuramente uma corrida. É importante, antes de qualquer atividade física, que você se alimente 1 hora antes, tá? E que você traga uma garrafinha durante a caminhada para se hidratar. Manaus é um clima muito quente, né? Então requer uma hidratação maior. Geralmente as pessoas não têm esse hábito, mas nos parques fechados geralmente tem ali um bebedouro, mas é bom sempre você andar com a sua garrafinha se hidratando. Mas esse cardiologista alerta que o exercício que ajuda no equilíbrio humano deve ser feito com a orientação médica. Para ver qual o tipo de exercício que ela está liberada para fazer, tá certo? A orientação é de que se faça com uma orientação de uma pessoa, de um educador físico, um preparador físico, sempre fazendo um aquecimento e um alongamento previamente aos exercícios e após os exercícios. É um excelente coadjuvante no controle da diabetes, no controle da pressão arterial e mesmo aquelas pessoas que já são portadoras, né, de uma lesão, de um dano miocárdico que leve a uma insuficiência cardíaca. Ele pode perfeitamente melhorar sua condição cardiorrespiratória com um exercício adequado e frequente. Há mais de 10 anos, a caminhada também deu certo no dia a dia desse professor aposentado. Sempre pratiquei esporte. Aí eu caminho há mais de 10 anos. Eu já sofri, inclusive, uma cirurgia, que eu sou cardíaco. E isso para mim é muito saudável, é bom.
Muito bem, o negócio é caminhar, né? E é importante. Olha, na verdade é o seguinte, né? Qualquer exercício que você vai fazer, não custa nada. Ver se os exames, né, principais aí, né? Sangue, urina e tal, a questão cardiológica, né? Ver se está tudo em dia, está muito bem. E é sempre bom o aconselhamento, né, do seu médico. Isso lhe salvaguarda, ele deixa mais à vontade, mais seguro para fazer os seus exercícios. Muito bem, daqui a pouquinho nós temos uma matéria sobre bem dentro desse tema da entrevista do dia de hoje, né? Esse acidente que aconteceu ontem é terrível, né? Ali em frente ao SESI, né? Aqui no Aleixo, né? Vocês vão ver as cenas, como foi grave esse acidente, né? Como foi grave. Felizmente, não houve vítima fatal, né? Felizmente, né? Foi assim quase que eu não sou muito desse negócio de milagre, não, né? Né? Mas na verdade foi uma cena cinematográfica, como me dizia aqui pelo ponto o meu diretor de TV, meu querido Júlio Gonzaga, tá certo? Então daqui a pouco essa matéria para você. Mas olha só, eu quero mandar um grande abraço, estou devendo esse abraço, é onde eu compro meus jornais quase sempre, né? Aí na banca de revistas, né? Fica no Boulevard Álvaro Maia, bem ali na calçada da Drogaria Santo Remédio, quase em frente ao portão principal do cemitério São João Batista, tá? E eu quero mandar um grande abraço para a dona Ana, que é uma senhora simpaticíssima. Pensa num sorriso simpático, né? Ninguém que entra naquela banca, né? Para comprar alguma coisa e tal, tá certo? Alguma revista, algum jornal, sai de lá sem aquela felicidade no coração por ter sido recebido por um sorriso tão bonito, tá? Dona Ana, é isso aí, né? Quem sorri para a vida sorri para quem sorri para ela, tá certo? Então, um beijo no coração, e eu sei que a senhora deve estar nos assistindo aí, tem a televisãozinha lá na banquinha. Nonato, não perca o teu programa. Então, hoje já era para mandar esse abraço lá, esse alô há alguns dias, mas a gente não é tanta coisa e tal, mas sempre no coração, viu, dona Ana? Muito obrigado pela audiência cativante que a senhora nos proporciona. Muito bem, vamos agora então para a nossa entrevista do dia e o tema é trânsito agressivo, causas e efeitos, tá certo? Vamos então agora desenvolver nossa entrevista com o nosso convidado do dia. Para se ter uma ideia, né? Levantamento feito pelo Mapa da Violência no Trânsito, só em 2010 morreram 1.240.000 pessoas, tá certo? E em 182 países pesquisados, o Brasil é o quarto país em número de mortes no trânsito, ficando atrás apenas da China, da Nigéria e da Índia, tá certo? Olha só, né? Representam a terceira causa de morte, né, na faixa de 30 a 44 anos. Quer dizer, as pessoas nessa faixa de 30 a 44 anos, tá certo? Na verdade, são vítimas, né, em terceiro lugar, né, na questão da causa de morte pelo trânsito, tá certo? A segunda faixa mais atingida é a faixa de 5 a 14 anos. Que coisa, hein? Crianças, né? Tá certo? De 5 a 14 anos, né? E a primeira faixa onde morre mais gente é nessa faixa etária de 15 a 29 anos, tá legal? A Unicef estima que 250.000 crianças e adolescentes morrem por ano em todo o mundo. E outros 10 milhões de pessoas ficam com lesões gravíssimas. Olha como o trânsito é agressivo e como ele mata, né? Em Manaus, segundo dados da Manaus Trans, apesar de ter havido uma redução de 11% no número de acidentes fatais em relação ao ano passado, quando tivemos 73 atropelamentos fatais, este ano, até agora, né, até o mês de agosto, verificou-se 28 mortes por atropelamento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, devemos ter, no ano 2020, uma média de 1.900.000 pessoas mortas pelo trânsito no mundo.
E essa média, né, ela vai aumentar em 2030, em 2030, essa média será elevada para 2.400.000 mortes no trânsito. Realmente não é fácil, né? Esses dados, na verdade, revelam, né, a virulência, né, a imprudência, não é, professor? São números que assustam realmente a gente e nos levam a refletir cada vez mais, não é? Perfeito. Nós estamos falando de um caso, um tipo de morte absolutamente previsível. Nós estamos falando de alguma coisa como 250.000 pessoas e tratamos como se não fosse nada. Só para você ter uma ideia, comparado, o vírus Ebola matou nos últimos 4 meses 3.000 pessoas no mundo. E o mundo inteiro se mobilizou para combater um vírus que está matando 3.000 pessoas. Morrem no Brasil por ano alguma coisa como, você imagina um avião a jato desses que nos liga daqui para São Paulo, caindo um avião desse por dia lotado. É a quantidade por dia que morre de pessoas no trânsito de Manaus, na cidade, no Brasil. O problema é que nós não estamos dispostos a combater o causador desse crime, que somos nós mesmos. Né? Quem mata não é o bandido, quem mata não é o traficante, quem mata somos nós, cidadãos que estamos dirigindo nossos carros e que, por imperícia, imprudência e ou irresponsabilidade, nós estamos matando as pessoas. Quer dizer, uma vítima, você imagina, a maior causa morte de adolescentes e jovens adolescentes no Brasil é acidente de trânsito. Toda semana você tem garoto, criança, adolescente sendo mortos. E aí é muito estranho, porque o parente da vítima reclama por justiça. Mas, invariavelmente, na família daquela vítima, tem parentes que cometeram os mesmos crimes de trânsito e não foram punidos, porque a gente tem uma leniência, tem uma espécie de, mas foi no trânsito, ele não teve culpa. Ora, se eu dirijo a 100 por hora, depois de ter tomado 3 ou 4 doses de uísque, se isso não for culpa, eu não sei o que é culpa. Se eu dirijo a 100 por hora, falando ao telefone, ou sob efeito de medicamentos que podem me tirar a atenção ou sono, e eu causo um acidente, eu não sei o que é culpa. Então, de duas uma, ou a sociedade brasileira puxa o freio de mão e diz, vamos punir o crime de trânsito como prevê a lei, não precisa mudar a lei está lá, o que a gente precisa fazer é punir. Né? Um outro dado importante, eu comentava dias atrás, é que nós somos pouco zelosos com os nossos entes, em especial com as crianças e idosos. Né? É comum você andar pelas ruas de Manaus e os pais andando com as crianças distantes. Você imagina uma criança com 2 ou 3 anos de idade andando na rua e se enxergar no meio da rua um pedaço de vidro reluzindo, essa criança vai buscar o vidro no meio da rua e vai ser atropelada. Você anda no farol, no trânsito, as pessoas não educam os mais novos a respeitar as regras de trânsito. Aqui, por exemplo, na André Araújo, nós temos uma passarela e diuturnamente você tem pais com crianças atravessando a rua debaixo da passarela e não cruzando a passarela. Então, eu penso que tem 2 coisas que nós vamos precisar trabalhar no Brasil, e aí a sociedade brasileira como um todo, em especial as autoridades de trânsito, que é punir com rigor, mesmo que doa na nossa própria carne. É punir no bolso e, eventualmente, prisão. Eu acho que nem sempre a prisão é o melhor negócio. Mas é importante, por exemplo, você confiscar o carro daquele sujeito que cometeu um acidente de trânsito e confiscar a possibilidade de ele dirigir. Sendo pego dirigindo de novo, e aí não tem outra alternativa senão prender mesmo. Por outro lado, é um problema sério. Quem cuida de carro, da oficina de carro, é mecânico especializado. Quem cuida da nossa saúde, nós vimos uma reportagem há pouco, é profissionais especializados. Nós precisamos especializar os profissionais de trânsito. Trânsito não é só deslocamento de carro. Trânsito é deslocamento de pessoas em carro, em ônibus, em bicicleta e ou a pé. Então, você não pode planejar trânsito só pensando no carro, você tem que pensar no conjunto do processo. Isso a gente tem faltado muito em Manaus, a gente vê no dia a dia em Manaus. E ao se pensar nesse conjunto, né, é claro que tem que se entender e colocar o ser humano como a figura que deve ser salvaguardada, né? Porque o trânsito existe para servir o ser humano. Perfeito. Né? E ele, na verdade, termina sendo a maior. Eu não tenho, eu vou até fazer esse levantamento, a estatística assim, de quanto mata a AIDS no mundo, de quanto por ano, né? De quanto mata as doenças cardiovasculares, o câncer, enfim, não tenho.
mas certamente, nenhuma dessas doenças mata mais, né, no mundo do que o trânsito. Não, professor? Sobretudo porque, veja, você tem aquelas causas mortes que são exteriores ao sujeito, quer dizer, não depende de você. No caso da AIDS, por exemplo, no caso de uma varíola ou no caso de uma ebola, independe do sujeito. Mas nós estamos falando de trânsito que mudar pequenos comportamentos, que começa, por exemplo, eu nunca vi nos trânsitos na cidade uma autoridade policial parando, identificando e apreendendo um carro porque está com os pneus carecas. Mas um pneu careca, numa hora de uma frenagem, ele pode causar um acidente grave. Eu nunca vi o trânsito em Manaus, você, por exemplo, tirando da rua quem não tem setas ou quem não dá seta para fazer uma manobra de carro. O camarada vai virar para a direita ou para a esquerda, ele esquece que tem que alertar os que vêm atrás e o cidadão que está ali na rua querendo atravessar. A gente precisa fazer campanhas de educação e de esclarecimento para que as pessoas, por exemplo, não atravessem a rua na esquina, onde ela não tem campo visual. Então e nós gastamos uma fortuna, as prefeituras, o governo do Estado e a União arrecadam uma fortuna com os nossos tributos anuais, que é para fazer educação de trânsito. Não adianta você fazer educação de trânsito de forma espasmódica, de forma temporária. Você tem que fazer educação cotidianamente. E eu também acho que o processo de educação no trânsito precisa ser mais explícito. A gente precisa mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Mostrar para o pedestre qual é o campo visual, por exemplo, do motorista. Quando o motorista faz uma curva e tem um pedestre atravessando naquela curva, mostrar para o pedestre que ele não será visto, que não dá tempo de chegar. E ao contrário, mostrar para o motorista como que ele precisa ser mais paciente para aguardar aquelas pessoas. A gente melhorou muito em Manaus o respeito às faixas de trânsito, né? Só que acontece, eu paro o meu carro à esquerda, o pedestre está passando. Quando ele acaba de passar na minha frente, eu começo a acelerar. Ele não acabou de fazer o percurso, mas eu acelero. À medida que eu acelero, os que vêm atrás supõem que o trânsito está fluindo. E aí você expõe o pedestre. Então é preciso ter um conjunto de regras. E uma das estratégias, acho que não tem remédio doce. A gente precisa ser mais, nós, a sociedade, precisamos assumir a responsabilidade de punir com rigor os acidentes e os crimes de trânsito. Com certeza, professor. Bom, olha, daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, eu vou pedir uma análise assim, e um aconselhamento, uma palavrinha do professor Luiz Antônio para os papais, né? Porque quando a gente vê que esse dado aqui, de que essa faixa etária de 5 a 14 anos, né, é a segunda mais atingida, né, por essa estatística terrível, horrenda, né, do trânsito a nível mundial, tá muito bem? Puxa vida, isso aí tem a ver sim com um diálogozinho, com uma conversa dirigida aos papais. Tem muita criança, né, pegando ônibus sozinho, atravessando rua sozinho, numa faixa etária, né, numa idade em que ainda não, essa criança não tem ainda aquele discernimento, aquela experiência, aquela maturidade para atravessar a rua sozinho, para enfrentar o trânsito aí, indo para a escola sozinho, né, voltando sozinho. Realmente é uma situação. E vamos também voltar com a matéria do acidente de ontem, para você ver que coisa absurda, né? O que aquele cidadão da picape fez, né, para provocar esse acidente. E outra coisa, você pode, estou aqui com minha telinha, né, digital, nosso WhatsApp, né, está aparecendo aí, tá certo? Você pode fazer alguma pergunta ao professor Luiz Antônio e daqui a pouquinho a gente atende pelo nosso WhatsApp. Tá muito bem? Voltamos já. Muito bem, duas mensagens aqui com o mesmo teor, né? Da Edilene aqui do bairro de Aparecida, obrigado pela audiência, Edilene, e do Carlito de Itacoatiara, né? Perguntando, sugerindo, né, que o governo, o poder público, deveria fazer campanhas institucionais, né, para estimular os pais a assumirem mais um pouco da responsabilidade, né, a não deixarem as crianças a andarem sozinhos numa faixa etária tão tenra, como diz aqui a Edilene, né? Realmente não se pode eximir os pais de um certo grau de responsabilidade nessa situação de muita criança andando sozinho na rua, enfrentando o trânsito, né, de uma cidade, né, tão complicada no seu trânsito como é Manaus. Não, professor? Na medida que as cidades vão crescendo, cada vez mais as pessoas vão buscar os serviços na cidade e os pais precisam trabalhar, por vezes é inevitável que, por exemplo, uma criança vá ou volte da escola sozinha.
Mas o pai tem o pai, a mãe, os irmãos, enfim, os adultos daquela criança, daquela família, podem e devem educar aquelas crianças a se comportar. Por exemplo, indo e voltando com ela no percurso da escola e apontando para ela, sobretudo, os pontos cegos. Quer dizer, olha, aqui você não pode atravessar, aqui você não pode. Aqui é um bom lugar para atravessar, desde que você se comporte assim. Quer dizer, eu acho que a melhor forma que você pode educar uma criança, mais do que prender, botar ela do teu lado o tempo todo, que às vezes não é possível nem é recomendável, é você educar essa criança, mostrar para ela, e a criança tem uma capacidade de aprendizado espetacular, né? É mostrar para ela como é que ela pode se comportar de um modo que seja seguro para ela, né? Eu aprendi muito garoto que não se atravessa a rua em esquina, em curva sem campo visual. Sem visibilidade. Sem visibilidade. Né? Então, o que você tem que fazer? Fulano, você vai ter que andar por trás ou pela frente de ônibus ou caminhão, de carros grandes. Né? O tempo todo, outro dia eu dirigia e eu reduzia a velocidade e entrou uma criança na minha frente. E minha filha perguntou, como é que eu sabia? Eu falei, não, eu não sabia, mas eu sei que isso é possível acontecer. Porque as crianças tendem a fazer. Então, o papel nosso, e aí o poder público tem um papel fundamental. As prefeituras têm recursos próprios para isso, têm recursos próprios de arrecadação e têm recursos nacionais disponíveis para que as pessoas façam. Use as mídias sociais, use um bom vídeo e eduque os pais e as crianças, porque é inadmissível que elas continuem morrendo. Professor, eu vou pedir então aquela matéria, o senhor vai ter uma ideia da violência, né? Meu pai, né? Como é que pode, né? Olha, meu querido Júlio, bota na tela pra gente essa matéria do Band Cidade, tá certo? Muito bem feita pela nossa querida Tamires Clé. Por favor, Júlio. O acidente aconteceu por volta das 10h15 da manhã, em frente ao Clube do Trabalhador, na Avenida Cosme Ferreira. As câmeras de segurança do CIOPS registraram toda a ação. Nas imagens, é possível ver uma picape vindo no sentido bairro Centro em alta velocidade. O veículo tenta desviar de um outro carro que faz o retorno e acaba perdendo o controle. Na manobra, a picape sobe o canteiro central e atinge um veículo que seguia na direção contrária. Os carros ficaram sobrepostos e um terceiro também acabou colidindo. Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Os outros envolvidos passaram por uma avaliação médica e foram liberados. O trânsito na avenida ficou comprometido por várias horas, mesmo depois que os carros foram retirados da via. Realmente, né? Um carro voador, né? Uma coisa assim de cinema, né? E olha que esse canteiro central ali desta avenida, né? Ali em frente ao SESI, tá certo? É um canteiro central dos mais altos que nós temos em Manaus. Ele conseguiu voar, passou ali por cima, né? Coisa absurda. Olha só a repetição da cena. Observe bem, né? Observe bem. Lá vem a picape maluca, olha só. Subiu no canteiro central e pegou o outro carro lá. Você já pensou o susto e a sorte, né? Da pessoa que é no volante desse outro carro do outro lado? Hein, eu falava há pouco da importância de sinalizar, né? Você vê que o carro desvia de um outro que está entrando na pista e sai espalhando para a direita, para a esquerda, né? Quando na verdade isso acontece muito. Camarada que está entrando na rodovia, na pista ele sai espalhando, comendo faixa. A gente precisa considerar aquilo que eu dizia da importância de a gente pensar trânsito. Nós não vamos sair do outro lado como civilização, nós vamos continuar na barbárie se nós não ordenarmos o trânsito. Ordenar trânsito passa por sinalizar corretamente, passa, por exemplo, de você colocar o que a gente chama lá de dente de dragão ou outros impedimentos para reduzir essas velocidades. Nessas áreas que a gente sabe que historicamente são áreas de alta velocidade, criar mecanismos de redução de velocidade, né? Porque do contrário, nós vamos continuar, você imagina, essa pessoa que foi vítima do acidente, poderia ter morrido, poderia ter ficado com sequelas graves. E muito provavelmente os responsáveis por esse trânsito não serão sancionados do ponto de vista criminal e pouco provável administrativo. Eu tenho quase certeza absoluta, conhecendo a legislação de trânsito e como tem sido aplicada no Brasil e no Amazonas não é diferente, esse sujeito, na pior das hipóteses, ele vai pagar a seguradora e vai pagar o custo do carro acidentado, o que é muito pouco. É verdade. Que é muito pouco. O senhor me falava em off há pouco, na nossa conversa, né? Que, puxa vida, fugiu agora aqui da mente, né?
fugiu agora um pouquinho da mente, o senhor tinha abordado por um aspecto assim, muito... sim, que é a questão do transporte, veio agora na cabeça, que é a questão do transporte. O programa ao vivo é isso, veio dar branco na cabeça do apresentador, né? Que o transporte coletivo de massa, bem organizado, eficiente, seria uma boa solução, né? Para conter um pouco mais, para retirar um pouco mais do trânsito, né? Os carros menores, né? Diminuir o estresse, né? Mas desde que, na verdade, haja um investimento sério, né, e que o poder público caminhe, né, para oferecer um transporte de massa de primeira categoria. Exato. Você tem países que têm a densidade populacional muito maior que a nossa e oferecem serviço de transporte público de qualidade. Quase todos os países europeus, e vou dar sempre Estados Unidos e Canadá, as pessoas deixam o carro em casa e usam o carro no final de semana para fazer viagens rápidas, viagens curtas, e usam o transporte de massa. Porque se você tem o transporte de massa, você reduz significativamente o estresse. O transporte de massa que eu estou falando de qualidade. Né? Não pode ser essas latas de sardinha que a gente tem no Brasil todo. Transporte de massa que eu possa pegar o transporte na porta da minha casa e chegar no meu local de trabalho, ou no local de lazer, ou na universidade, sentado, lendo um livro, ouvindo música, etc. Acho que nós passamos do ponto. O poder público precisa se apropriar e transporte público não pode ser um problema do prefeito e nem um problema da empresa, tem que ser um problema da sociedade. A sociedade tem, quando se discutiu durante muitos anos em Manaus sobre a importância de você conhecer o que a gente chama de a planilha de custos, como se dá esse processo de contrato de empresa, a gente precisa de um transporte de público de massa de qualidade. Muito bem. Finalzinho do programa, recebi com muito prazer e sou muito agradecido em nome da população que nos deu o prazer da audiência, tá certo? Professor da UFAM, professor de Sociologia, Luiz Antônio Nascimento. Muito obrigado, professor, pela sua prazer, estou à disposição. Um abraço a todos. E a você de casa, muito obrigado pela audiência. Você de Manaus, você de qualquer um dos municípios do interior que nos dão o prazer da audiência. Muito obrigado por mais uma companhia. E amanhã, 1h20 em ponto, estaremos aqui com mais uma apresentação do programa Ação na TV, com você e por você.